Boa noite. Boa noite. É horrível, né? Gravar. Ai, meu Deus. A diagonal já tá ótimo. Pode começar? A primeira lógica dentro dessa jornada do cliente é você olhar para dentro de casa, né? Então, olhando para dentro de casa e vendo todas as vertentes que existem dentro da onde você está, processos educacionais que podem variar de acordo com o tipo de cliente, lógica de venda, quantidade de produto está na mão do distribuidor ou é venda direta. Assim, tem um N quantidade de fatores que você tem que olhar para depois você construir a sua personalização. Porque uma coisa que eu vejo é o seguinte, às vezes a gente tem one fan de tipo, não, pô, vamos fazer um bagulho diferente, tal, não sei o quê. E a hora que você entra para dentro de casa com os resultados que você pode obter das personalizações, você tem um problema que você pode ser que não tenha a lógica comercial que vai ser necessária para dar seguimento para isso, né? Então, você começa a gerar um monte de demanda, gerar um monte de lead, e esses leads não vão ser atendidos. Por mais que eles sejam qualificados, você não tem braço suficiente ou você não tem uma lógica comercial suficiente para poder atender esses leads. Então, eu vejo que essa personalização começa olhando para dentro de casa e ver quais são as capacidades que a empresa tem para você poder ir para fora e segmentar campanhas muito bem direcionadas para leads muito bem especificados. Eu vejo que a utilização da IA e a Medtronic em si, ela tem um GPT específico da Medtronic e eu vejo que ela auxilia muito a lógica do pensar portfólio, pensar o produto, pensar algumas segmentações. A gente vê que, né, cada vez mais a gente tem menos braços e a demanda segue a mesma ou aumenta. Então, assim, a IA ela é muito importante nesse cenário para poder ajudar também em algumas tarefas que tiram um nível de operacionalidade e te permitem pensar em outras coisas, né? Então, ela facilita para você ganhar mais tempo de produção criativa e menos tempo de produção operacional. Por hoje, é como a gente está usando a IA, pelo menos na América Latina. E sim, a gente vê com bons olhos usar a IA também para outros tipos de segmento, né? Então, começar a entender como é que a gente pode usar a IA para poder fazer uns chatbots mais interessantes, para fazer captura de informação de cliente, para ver como é que os desempenhos dos nossos simpósios, congressos, etc., estão rodando, né? Jogando uma base de dados para dentro da IA e gerando uns prompts de análise sobre isso. Essas são coisas que a gente está pensando. A Medtronic tem uma coisa muito legal nesse sentido, que é a origem da Medtronic, há 75 ou mais, e já perdi até as contas da quantidade de anos, né? Ela vem muito centralizada no paciente. O nosso lema de organização, né, que é o processo de você aliviar a dor do paciente, aí você restaura a saúde do paciente para depois prolongar a vida. Essa é o lema que vem da Medtronic desde quando ela era uma garagem com o Earl Bacon lá nos primórdios, né? Então a nossa lógica de colocar o paciente em primeiro lugar, ela está muito ligada às nossas ações, não só por implementar novas tecnologias e dar acesso a essas tecnologias aos pacientes, também como entender que as nossas terapias, os nossos processos educacionais e etc., eles refletem lá na ponta, porque são profissionais mais bem treinados, uma tecnologia de ponta sendo aplicada, uma lógica, por exemplo, uma coisa, né? Um processo cirúrgico bobo que é uma cirurgia de apêndice. Pô, você faz uma cirurgia aberta hoje, o tempo de recuperação é gigantesco perto de um tempo de recuperação de uma cirurgia laparoscópica.
E a gente, como indústria, né, a gente mostra para os diferentes players da saúde o quanto isso é importante. Então a gente vai fazer uma análise comercial, a gente vai fazer uma análise de custo-efetividade, a gente vai fazer uma análise de quanto tempo o paciente precisa para se recuperar, a gente vai fazer uma análise, né, de health economics para entender o que pesa mais para o hospital ter uma cirurgia com um valor menor, né, específico para aquele processo cirúrgico, uma recuperação maior ou uma possibilidade de algum tipo de desdobramento negativo com um processo cirúrgico, ou um processo cirúrgico mais simples, onde o custo inicial pode ser um pouco maior, mas todo o resto impacta nessa cadeia, né? Então, sempre olhando para o paciente, inclusive na própria elaboração dos produtos, né, e na tecnologia. Então, por exemplo, eu vou ter um marca-passo X, ou eu vou ter um marca-passo que é o menor marca-passo do mercado, onde a bateria vai durar um tempo muito alto, a gente vai ter a necessidade de fazer algum processo cirúrgico muito tempo depois, justamente porque toda a lógica da empresa está olhando sempre para o paciente. Isso é fundamental na Medtronic. Sim, existe uma enorme necessidade do que a gente chama de tropicalizar, né, levando em consideração que a gente é uma empresa americana, onde as regras de negócio elas mudam. Exemplo, sei lá, nos Estados Unidos eu posso pegar o produto A e o produto B, fazer comparação entre eles e colocar isso no material publicitário. Então eu vou entregar para um médico um catálogo, um brochure, uma campanha digital que diz que meu produto é 5 vezes mais não sei o que o produto do concorrente, e tá tudo bem. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa aqui dentro do Latinoamérica, né? E aí não só o Brasil, mas a grande maioria dos países latinos. E então assim, a gente tem a necessidade de olhar a questão regulatória do conteúdo, a gente tem que olhar o jogo de palavras e a lógica de palavras que são usadas para poder mostrar essas features de produto e poder tropicalizar isso para que os diferentes países da América Latina possam interpretar aquilo que os Estados Unidos, por exemplo, está dizendo de uma maneira que seja o mais fidedigna possível com a realidade do país, né? Ou com a realidade daquele mercado que muitas vezes ainda está em desenvolvimento em comparação com os Estados Unidos e alguns outros players de Europa. Então, assim, a necessidade de tropicalização do conteúdo, dos materiais, da campanha, das lógicas de campanha, da qualificação dos leads, de como as equipes, aí também é uma outra coisa muito, né, o tamanho das equipes, né? A gente tem muito essa questão, né, de você ter uma equipe razoavelmente grande em outros lugares do mundo, e a hora que você vem pro Brasil, a lógica muda, a lógica operacional muda. Então, aquela campanha de, sei lá, um account-based marketing super focado dentro de uma região específica, que está gerando uma quantidade de leads consideráveis, etc., a gente não vai ter a mesma capilaridade aqui, porque a gente não tem esse volume de equipe. E muitas vezes a gente não tem o volume de investimento. Então, tropicalizar e entender quais são os pormenores de cada um dos países da América Latina que a gente atende faz toda a diferença para a gente poder ter mais sucesso e ganhar mais mercado.